Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Washington DC, final de tarde. Os raios do sol poente refletem nas janelas dos arranha-céus, e a cidade pulsa com o trânsito intenso e sussurros sobre segredos governamentais. Numa rua tranquila perto da sede da CIA, um homem caminha com passos firmes. É Marcus Jefferson, elegantemente vestido na casa dos 40, com um terno escuro impecavelmente alinhado, pasta na mão, o rosto calmo, porém concentrado. Ele ainda não sabe que uma força muito diferente, repleta de preconceito e arrogância, está prestes a virar seu dia de cabeça para baixo. A poucos quarteirões dali, Richard Thompson, um policial federal na casa dos 50 anos com um bigode bem aparado, patrulha a região em sua viatura. Com um ar de arrogância, ele observa os transeuntes com suspeita. Seu olhar se detém em Marcus e imediatamente, sem provas ou motivo válido, ele o enxerga como um suspeito em potencial. Simplesmente porque Marcus é negro e incomumente quieto naquele bairro seguro. Com um movimento brusco, Thompson sai do carro e caminha em direção a Marcus. "Senhor, pare!" grita ele, sua voz ecoando na rua deserta. Marcus para, surpreso, mas sereno. Ele imediatamente sente o peso da injustiça iminente, a armadilha invisível do preconceito racial se fechando sobre ele. Richard não pede explicações. Seus olhos transbordam certeza, uma arrogância cega que não deixa espaço para dúvidas. Ele algema Marcus brutalmente, sob o olhar curioso de transeuntes que começam a sair de seus escritórios. As câmeras de vigilância registram cada movimento seu. Marcus, apesar da raiva e da indignação que fervilham dentro dele, permanece gélido e calmo. Ciente de que cada movimento pode transformar essa humilhação em prova contra seu agressor. Ao ser forçado a entrar na viatura policial, Marcus encara Thompson. Nesse olhar, ele vê o orgulho tolo de um homem que se acredita acima de tudo, protegido pelo uniforme e pelos seus preconceitos. Mas Marcus sabe uma verdade que Thompson desconhece. Ele não é apenas um cidadão preso sob suspeita, mas um agente especial da CIA em uma missão crucial. Um homem capaz de reverter a situação. A tensão é palpável. As ruas antes inofensivas tornam-se palco de um confronto entre arrogância e dignidade, entre racismo e inteligência. E no silêncio pesado da viatura policial, Marcus não diz nada, mas já se prepara para o momento em que a verdade virá à tona, humilhando aquele que pensava ter a vantagem. O carro da polícia percorria as ruas de Washington, DC em alta velocidade, com a sirene desligada, num silêncio tenso. Marcus Jefferson permanecia imóvel, algemado, mas seu olhar era penetrante, observando cada movimento do policial Richard Thompson. Thompson, por sua vez, desfilava ao volante com arrogância, orgulhoso de sua suposta superioridade. Ele via apenas um suspeito, e já se preparava para humilhá-lo diante de seus colegas. Ao chegar à estação, Thompson abriu a porta do carro com força e empurrou Marcus para a calçada. Os transeuntes pararam, alguns chocados, outros discretamente tirando fotos com seus celulares. A tensão era palpável, dava para sentir que a situação estava prestes a piorar. "Senhor Jefferson, vamos lá, pare de me olhar assim!" exclamou Thompson, confuso com a aparente calma de Marcus. "O senhor está preso sob suspeita de espionagem. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor." Marcus, imperturbável, respondeu com voz calma, porém firme. "Agente Thompson, aconselho que verifique suas informações antes de fazer qualquer alegação desse tipo. Eu não fiz nada de errado." As palavras caíram como uma pequena bomba. Thompson franziu a testa, irritado. A humilhação infligida pela postura silenciosa e confiante de Marcus começava a corroê-lo. Mas ele se recusou a recuar, ainda acreditando em sua versão dos fatos. "Eu sei exatamente o que estou fazendo, senhor, ou melhor, policial." Marcus esboça um leve sorriso, imperceptível para a maioria dos transeuntes, mas perfeitamente percebido por Thompson. Esse sorriso não é de medo nem de escárnio, é uma promessa silenciosa de que a situação logo se reverterá. Dentro da delegacia, Thompson começa a redigir o relatório, seus gestos nervosos denunciando uma crescente dúvida. Marcus, por outro lado, permanece ereto, calculando cada movimento, cada reação. Ele sabe que em poucos instantes, a verdade virá à tona e o policial racista será humilhado diante de seus colegas e do público. Os olhares dos outros policiais para Marcus são mistos, alguns murmuram entre si, intrigados com sua compostura, outros permanecem céticos. Mas todos percebem que essa prisão não é comum. Thompson, cego pelo seu racismo, ainda não entende que caiu numa armadilha que não pode controlar.
No saguão da delegacia o ar é pesado e opressivo. As paredes brancas ecoam com o som de teclados, telefones e vozes tensas. Thompson, confiante, decide dar um exemplo com Marcus diante de seus colegas. Ele o empurra para o centro do saguão e começa seu monólogo acusatório. "Vocês estão vendo aquele homem?" gritou ele, gesticulando freneticamente na direção de Marcus. "Ele é suspeito de espionagem, e eu o prendi antes que pudesse cometer um crime. Um perigo real para a nossa segurança." Marcus permaneceu imóvel, de cabeça erguida. Seu olhar calmo estava fixo em Thompson, sem qualquer traço de medo ou pânico. Cada palavra proferida pelo policial racista aumentava a tensão na sala. Os colegas de Thompson trocaram olhares preocupados, alguns hesitantes em intervir, outros simplesmente observando a cena. "Você acha mesmo que ele é um espião?" perguntou um dos jovens oficiais, hesitante. "Com certeza", respondeu Thompson, cheio de orgulho. "Olha só para ele. Não demonstra nenhum respeito. E sabe por quê? Porque ele acha que pode nos manipular." Marcus respira fundo e fala com uma voz calma, porém penetrante. "Agente Thompson, você está gravemente enganado. Não estou aqui para desafiá-lo, mas para lembrá-lo de que sua certeza não é a verdade." Um silêncio gélido se instala. Cada palavra que Marcus profere é precisa, calculada, e começa a abalar a arrogância de Thompson. Os outros oficiais começam a murmurar, alguns franzindo a testa, outros lançando olhares desconfiados para seu superior. Mas Thompson se recusa a admitir seu erro. Ele empurra Marcus contra a mesa mais próxima e ordena que seus colegas revistem seus pertences. Marcus obedece, calculando mentalmente cada movimento de Thompson, cada oportunidade de reverter a situação. No saguão, câmeras de segurança estão gravando a cena. Marcus sabe que essas imagens serão cruciais para comprovar o abuso de poder e o racismo do policial. Cada movimento de Thompson se torna uma prova contra ele, mesmo que ele ainda acredite estar no controle. Enquanto Thompson continua seu monólogo arrogante, Marcus se permite um leve sorriso. Ele sabe que este momento é apenas o começo de uma humilhação que, no fim, se voltará contra o policial. E no silêncio de sua dignidade, Marcus se prepara para revelar sua verdadeira identidade no momento perfeito. A sala de interrogatório é fria e austera. As paredes cinzentas, a luz forte sobre a mesa de metal, tudo parece pesar sobre Marcus Jefferson. Thompson, convicto, ordena aos seus colegas que revistem Marcus e confisquem todos os seus documentos. "Olhem com atenção", gritou Thompson, batendo com o punho na mesa. "Qualquer coisa que possa provar que ele é um espião precisa ser encontrada." Os policiais, incomodados com a tensão, obedecem. Marcus, algemado, observa cada gesto com uma calma gélida. Ele sabe que cada documento, cada movimento do policial racista está sendo registrado e pode se tornar prova de seu abuso de poder. "Você realmente acha que esses documentos pertencem a um espião?" perguntou um dos policiais, hesitante. "Claro", respondeu Thompson com arrogância. "Aquele homem me pareceu suspeito desde o momento em que o vi. Você não percebe o comportamento dele? Ele está escondendo alguma coisa." Marcus, com olhar firme e voz calma, responde: "Agente Thompson, você está baseando sua opinião em preconceito, não em evidências. Sua certeza está lhe cegando." Essa simples frase gera um leve desconforto entre os policiais. Alguns começam a duvidar, outros trocam olhares preocupados. Marcus percebe cada microexpressão, cada hesitação. Ele sabe que a rachadura na fachada de Thompson está começando a aparecer. Frustrado com a aparente calma de Marcus, Thompson intensifica suas acusações. "Não vou ficar aqui parado ouvindo um mentiroso me desafiar. Você vai pagar pela sua arrogância." Marcus sorriu discretamente por dentro, sabendo que a situação estava prestes a mudar. Permaneceu completamente imóvel, estratégico, deixando Thompson cometer uma série de erros sob o olhar atento das câmeras. A tensão era palpável, cada segundo reforçando a certeza de Marcus. O policial racista estava prestes a se humilhar publicamente. Enquanto os policiais continuam a busca, Marcus se prepara mentalmente para o momento em que revelará sua verdadeira identidade. Thompson ainda acredita estar no controle, mas não sabe que sua arrogância está prestes a se tornar sua maior humilhação. Marcus está sentado na pequena sala de interrogatório, com as mãos algemadas à frente do corpo. A luz fluorescente acima ilumina seu rosto, acentuando cada traço de sua determinação. Thompson entra com uma pasta grossa debaixo do braço, batendo-a com força na mesa. "Senhor Jefferson, diga-me exatamente o que está fazendo aqui", ordenou Thompson com a voz trêmula de raiva contida. "Não pense que sua calma o salvará, o senhor é um suspeito." Marcus levanta o olhar, sem demonstrar pânico.
Sua voz é calma, mas firme. Agente Thompson, você está cometendo um grave erro. Sou um agente especial da CIA, em uma missão secreta. E você acabou de prender a pessoa errada. Thompson o encara incrédulo. As palavras parecem flutuar no ar, irreais. Seu rosto endurece e depois fica vermelho, mas ele ainda se recusa a ceder. Ele acredita que é uma mentira para zombar dele. Não minta para mim, gritou ele, batendo na mesa novamente. Eu prendi corretamente e eu nunca erro. Marcos esboça um sorriso pequeno, quase imperceptível. Você vai se arrepender de falar antes de verificar os fatos. Cada ação que você tomou aqui está sendo registrada, e cada erro ficará visível para seus superiores. Um silêncio tenso se instala. Thompson começa a sentir o peso de sua pressa. Seus colegas, presentes nas sombras do corredor, trocam olhares preocupados. Alguns finalmente compreendem que a arrogância de seu superior pode lhe custar caro. Apesar da pressão, Marcos mantém o controle. Cada palavra que ele profere é medida, calculada para maximizar seu impacto em Thompson sem comprometer sua dignidade. Thompson, por sua vez, sente um pânico crescente. Ele pensava que tinha a situação sob controle, mas cada frase de Marcos mina sua certeza. Enquanto Thompson reúne seus documentos para continuar o interrogatório, Marcos sabe que o momento da verdade está se aproximando. O policial racista ainda está cego por sua arrogância, alheio ao fato de que a verdade logo se voltará contra ele e o humilhará diante de todos. Thompson sai brevemente da sala de interrogatório para reunir seus colegas no saguão da delegacia. Seu rosto está vermelho de raiva e arrogância, e ele se pavoneia como o general triunfante, convencido de que finalmente levou a melhor sobre Marcos. Olhem bem, pessoal, gritou ele, arrastando Marcos para o corredor. Aqui está um espião que prendi antes que ele pudesse fazer algum mal. Os colegas se reúnem, alguns intrigados, outros divertidos. Transeuntes que testemunharam a prisão observam, curiosos e chocados com a cena. Thompson, cego pela sua certeza, não percebe a compostura inabalável de Marcos. Marcos, algemado, permanece ereto de cabeça erguida. Seu olhar encontra o de Thompson, e nesse silêncio quase palpável, existe uma tensão que vai além do óbvio. Thompson acredita estar no controle, mas já está prestes a perder. Está tudo em ordem por aqui, acrescentou Thompson com arrogância, batendo na mesa. Mereço um tapinha nas costas por ter impedido esse criminoso antes que ele pudesse agir. Mas os murmúrios entre os colegas começam a mudar de tom. Alguns trocam olhares céticos. Um oficial ligeiramente afastado sussurra. Tem certeza disso, Richard? Não me parece normal. Thompson, furioso por alguém duvidar dele, elevou a voz. Eu sei o que estou fazendo. Tudo está sob controle. Marcos permitiu-se um pequeno sorriso interior. Cada palavra proferida por Thompson era prova de sua arrogância e cegueira. Marcos sabia que sua verdadeira identidade e posição dentro da CIA logo transformariam essa vitória em uma humilhação pública para o oficial racista. Enquanto Thompson continua a se gabar, Marcos mantém uma calma quase insolente. A cada segundo que passa, a inevitável mudança de poder se intensifica. Thompson acredita ter triunfado, mas já está preso à sua própria arrogância e racismo. Enquanto Thompson continua se gabando para seus colegas e curiosos que passam por perto, um telefone toca no saguão. É o superior de Thompson, o capitão Daniel Reis, ligando do quartel-general. Ele imediatamente exige informações sobre a prisão. Thompson, confiante, começa a explicar orgulhosamente sua captura. Capitão, prendi um espião antes que ele pudesse cometer um ato de sabotagem. Ele era suspeito desde o início. Uma voz gélida ecoa pelo receptor. Richard, pare tudo. Verificamos a identidade dessa pessoa. Você acabou de prender um agente especial da CIA. Missão em andamento. Um silêncio se instala. Thompson empalidece instantaneamente e incapaz de se mover. Seus colegas, chocados, se aproximam para ouvir a conversa ao telefone. Até mesmo os transeuntes percebem que algo está muito errado. Marcos, sempre calmo, olha para Thompson com um leve sorriso. Ele não precisa dizer nada. A verdade vem à tona por si só, transformando a falsa vitória de Thompson em humilhação pública instantânea. O capitão Reis prosseguiu explicando. Marcus Jefferson é um agente da CIA em missão especial. Sua prisão foi ilegal e baseada em preconceito. Você será responsabilizado. O rosto de Thompson ficou vermelho como um pimentão. Sua arrogância desmoronou. Ele balbuciou desculpas, mas elas caíram em ouvidos surdos. Seus colegas trocaram olhares incrédulos, alguns reprimindo o riso nervoso, outros balançando a cabeça em desaprovação. Marcos se levanta lentamente, ainda algemado, mas livre em sua dignidade.
Sua voz ressoa calma e cheia de gravidade. Agente Thompson, cada movimento seu hoje foi registrado. Seu preconceito e arrogância o levaram a esta humilhação. Aconselho-o a aprender com este erro. Thompson, sem conseguir responder, observa Marcus se afastar em direção à saída com uma autoridade silenciosa. Naquele instante, todos os presentes percebem que a justiça foi feita e que o verdadeiro poder reside não no medo ou na força, mas no autocontrole, na inteligência e na dignidade. Assim que Marcus Jefferson saiu da sala, a atmosfera na delegacia mudou drasticamente. O rosto de Richard Thompson estava vermelho de vergonha e raiva. Os murmúrios de seus colegas se transformaram em comentários em voz alta, alguns criticavam sua arrogância, outros zombavam dele discretamente. Até mesmo os transeuntes que testemunharam a cena entenderam que o policial racista acabará de sofrer uma humilhação pública sem precedentes. O capitão Daniel Reis imediatamente chamou Thompson ao seu escritório. As portas se fecharam atrás deles, mas os ecos de risos e comentários sarcásticos ainda ressoavam no corredor. Reis não escondeu seu desagrado. Richard, você prendeu um agente da CIA baseado unicamente em seus preconceitos e arrogância. Como você pôde cometer um erro desses? Thompson, transtornado, tenta se justificar. Eu pensei que ele parecia suspeito, eu só. Reis o interrompe friamente. Você não fez nada, certo? Você expôs nosso serviço a um incidente diplomático e será suspenso enquanto aguarda a investigação. Do lado de fora, Marcus recupera sua liberdade. Sua calma e dignidade contrastam fortemente com o colapso de Thompson. Ele sabe que cada movimento de Thompson foi gravado e que a verdade virá à tona diante de seus superiores e da imprensa se necessário. No saguão, os colegas de Thompson cochicham e riem nervosamente. Alguns até tiram fotos e gravam vídeos do policial discretamente, imortalizando sua derrota. Thompson se sente traído pelo próprio comportamento, ciente de que sua reputação agora está manchada. Marcus, por sua vez, deixa o posto com passos firmes e cabeça erguida, deixando para trás um oficial racista humilhado e uma lição clara. Dignidade e inteligência sempre vencem a arrogância e o preconceito. A cena está gravada em nossas memórias. Thompson, antes tão seguro de si, é reduzido a um exemplo vivo do que acontece quando o racismo e o orgulho se encontram com a verdade e o domínio. Poucos dias após o incidente, Marcus Jefferson concorda em se encontrar com Thompson em um escritório seguro da CIA. Thompson, ainda abalado e humilhado, entra sem saber o que esperar. Sua antiga arrogância deu lugar a uma tensão nervosa e um profundo sentimento de culpa. Marcus já está sentado atrás de uma grande mesa de madeira, com uma expressão calma e impassível. Seus olhos escuros estão fixos em Thompson com uma intensidade silenciosa, porém implacável. Richard Thompson. Marcus começou com a voz calma, mas firme. Quero que você entenda exatamente o que fez e por que foi um erro grave. Thompson, gaguejando, tenta dar uma desculpa. Eu não sabia, pensei que estava fazendo a coisa certa. Marcus balançou a cabeça lentamente. Não. Você agiu movido por preconceitos raciais e arrogância. Você prendeu um agente da CIA em missão, infringiu a lei e colocou em risco a segurança nacional. Suas ações não são apenas vergonhosas, são irresponsáveis. Thompson desvia o olhar, incapaz de suportar a calma absoluta de Marcus. Cada palavra ecoa na sala como uma frase lenta, porém inevitável. E no entanto, Marcus continuou: eu não fiz nada contra você pessoalmente. Deixei que você se expusesse. Cada erro, cada movimento imprudente foi registrado. Foi sua arrogância e racismo que o humilharam, não a mim. Thompson sentiu um arrepio de humilhação. Pela primeira vez, percebeu que nunca estivera no controle e que sua vitória no saguão da delegacia não passará de uma ilusão. Marcus levantou-se lentamente, sustentado apenas por sua própria dignidade e compostura, e acrescentou: você aprendeu uma lição. Quer aceite ou não, essa humilhação irá persegui-lo. O mundo se lembrará do seu erro, mas eu continuarei minha missão, imperturbável. Thompson permaneceu imóvel, incapaz de responder. O silêncio pesado tornou-se um símbolo de sua derrota. Marcus saiu da sala, deixando para trás um oficial racista e arrogante confrontado com sua própria fraqueza e a realidade de seus preconceitos. Poucos dias após o confronto, Richard Thompson foi convocado pelo FBI para uma audiência disciplinar. Seus superiores, colegas e vários observadores estavam presentes. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Cada gesto de Thompson ainda denunciava o desconforto e a ansiedade que o atormentavam desde o incidente com Marcus Jefferson. O capitão Daniel Reis toma a palavra. Richard Thompson,
Você prendeu um agente da CIA unicamente com base em seu preconceito racial e arrogância. Seu comportamento comprometeu a segurança nacional e manchou a reputação da agência. Thompson tenta gaguejar uma explicação. Eu pensei que estava atuando. Eu queria proteger. Seu raciocínio não justifica nada, Richard interrompeu Reis com voz firme. Você está suspenso e imediatamente será submetido a uma investigação completa. Seu comportamento racista e abuso de poder não serão tolerados. Os colegas de Thompson que testemunharam a cena trocaram olhares de desaprovação. Alguns murmuraram críticas, outros simplesmente observaram em silêncio. A imagem do oficial arrogante desmoronou completamente. O que ele acreditava ser uma vitória agora era um desastre público e profissional. Enquanto isso, Marcus Jefferson, sempre calmo e digno, retoma suas funções na CIA. Sua missão continua sem interrupções, e sua reputação imaculada contrasta fortemente com a de Thompson. Marcus sabe que sua compostura e inteligência não apenas preservaram sua dignidade, mas também expuseram um racista que acreditava poder dominar pela força e pelo medo. Nos corredores da Polícia Federal, Thompson tornou-se um exemplo. O homem que permitiu que seu racismo e arrogância o levassem à humilhação pública e à punição oficial. Cada colega que cruzava seu olhar agora via o fracasso de um policial outrora autoconfiante, vítima de sua própria complacência. Assim a justiça, lenta mas implacável, foi feita. Thompson aprende que a arrogância e o racismo nunca levam à vitória quando a verdade e a dignidade estão em jogo. Algumas semanas após o incidente, Washington D.C. começou a sussurrar sobre a prisão mal-sucedida e a humilhação pública de Richard Thompson. A mídia, alertada por testemunhas e colegas, noticiou o caso, mas sempre enfatizou a impressionante dignidade e compostura de Marcus Jefferson. Enquanto isso, Marcus continua sua missão na CIA. Seus dias são repletos de reuniões estratégicas e missões confidenciais. Mas ele permanece lúcido em relação ao ocorrido. Cada ação que tomou naquele dia foi calculada para demonstrar que é possível triunfar sobre o racismo e a arrogância sem jamais perder a dignidade. Enquanto isso, Thompson é suspenso. Seu nome se torna um exemplo em todo o departamento, o de um policial que permitiu que seus preconceitos o levassem à humilhação e à perda de credibilidade. Colegas que antes o admiravam agora o olham com uma mistura de pena e julgamento. Cada encontro com ele é uma lembrança de sua derrota silenciosa, porém devastadora. Certo dia, Marcus recebe um relatório oficial sobre Thompson. Sanções disciplinares, humilhação forçada, reputação manchada. Marcus sorri levemente, mas sem arrogância. Ele sabe que a justiça não reside na vingança pessoal, mas no fato de que a verdade sempre triunfa. Ao sair do escritório para uma missão no exterior, Marcus reflete sobre o dia em que um oficial racista pensou que poderia dominar um agente da CIA. O silêncio, a compostura e a dignidade de Marcus causaram mais danos a Thompson do que qualquer punição poderia ter causado. O saguão da delegacia, outrora palco da humilhação de Marcus, agora simboliza uma reviravolta completa. Thompson ainda está fisicamente presente, mas foi despojado da autoridade e do orgulho que pensava possuir. Marcus, invisível porém onipresente por meio de sua reputação, venceu. E nesse silêncio triunfante a lição é clara. O verdadeiro poder reside na calma, no autocontrole e na justiça, não na arrogância, na força ou no racismo.